Pronto. Pessoal, então boa noite, né? Sejam bem-vindos aqui à nossa Masterclass do Instituto Ágil, que é um esquenta, né? Do curso aqui de Advocacia Ágil. Vocês, eu estou vendo, todos estão com a câmera fechada aí, mas se quiserem abrir, fiquem à vontade, né? Para a gente poder trocar ideias, conversar melhor. Estão presentes aqui ainda, né? Professor Andréia, professor Tiago, né? E depois a gente vai se apresentar. Mas o que eu queria falar assim é realmente desejar, né, que as boas-vindas, que vocês consigam extrair muito sentido daquilo que a gente vai tentar falar, porque nós somos pessoas que estamos aqui no judiciário, posso até dizer por mim, há décadas, né, há muito tempo, né, nas engrenagens e conhecendo bem. E eu vejo que realmente o judiciário brasileiro pode ter muitas falhas, mas ele também tem muita possibilidade de melhorias, né, de atuação mais aprimorada, e acho que isso depende muito também da atuação dos advogados, né? Quando a Constituição estabelece que o advogado é uma função essencial à justiça, ela não está mentindo, não. Realmente, eu acredito que esse papel é muito importante e que aqui no Brasil poderia ser, sabe, vitaminado, podia ser mais bem aproveitado. E acho que o objetivo do nosso curso aqui é justamente esse, né? Então, assim, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Carlos Haddad, eu sou juiz federal aqui em Belo Horizonte, eu também sou professor da Faculdade de Direito da UFMG, do mestrado da Infam, né? A Escola Nacional de Formação de Magistrados, e já tem muitos anos que estou tentando aí implantar, né, técnicas, medidas de gestão no nosso judiciário. E para isso a gente conta com, né, o objetivo aqui é nós ficarmos montando um exército, né, um exército de bons gestores, um exército de pessoas empenhadas, né, que realmente possam contribuir para o judiciário. E aqui eu passo a palavra à Andréia, né, para a Andréia se apresentar e depois ao Tiago. Boa noite a todos. Eu sou, embora pareça ser, não ser tão velha, né? Mas eu já tenho 26 anos do Poder Judiciário e sempre trabalhando na esfera federal, na primeira instância e na segunda instância também. Eu trabalhei em São Paulo e agora estou em Brasília. E me sinto muito honrada e feliz, né, de estar aqui colaborando com esse curso, porque eu acho que de uma forma interessante nós vamos poder falar dos bastidores do Poder Judiciário e contribuir, com certeza, né? A gente vai poder contribuir e também ouvi-los e sobre não teorias, né, mas como esse, né, vamos dizer assim, a máquina funciona de uma forma que vocês também possam fazer uso, porque às vezes um processo, né, a gente vê um processo com uma teoria, uma tese robusta, eh, com provas contundentes, mas o processo trava. Né? Então, poxa, era para ser rápido, por que que está travado já há tanto tempo? Então, a gente vai conversar sobre esses bastidores, o que é que acontece do lado de cá, que a gente pode, né, alertá-los e até juntos perceber maneiras de agilidade, né, no processo que vão ajudá-los, de qualquer sorte, a que esse processo tramite de uma forma melhor, porque às vezes existem engrenagens e problemas invisíveis do lado de cá. Então, é essa troca que a gente, né, quer ter e acho que vai ser muito gratificante para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Carlos. Eu sou chefe de cartório há mais ou menos 10 anos na Justiça Eleitoral e o nosso objetivo maior naquilo que a gente planejou nas nossas aulas é fazer uma parceria, é firmar uma parceria com todos vocês. No sentido de que, muitas vezes, o advogado, por não conhecer o funcionamento interno do judiciário, os normativos do judiciário, as metas do judiciário, ele fica um pouco alheio
a determinados instrumentos que poderiam trazer muito mais eficiência na atividade dele. E isso eu digo por experiência própria, porque eu já advoguei na área privada e advoguei também na área pública. Mas eu só fui descobrir que eu poderia ter sido um advogado melhor quando eu comecei a trabalhar no judiciário, por incrível que pareça. Porque só quando eu entrei no judiciário que realmente eu percebi que eu poderia, por exemplo, ter utilizado melhor as metas do judiciário. Na época que eu advogava, apesar de eles estarem no início, elas sempre foram muito marcantes para ditar o ritmo de trabalho do judiciário. E eu não conhecia, né? Muitos meandros internos de funcionamento da máquina, eu também era alheio. E isso, de certa forma, deixou que eu não tivesse uma eficiência tão grande na própria atividade da advocacia. E o objetivo nosso com esse curso é justamente isso, é trazer esses elementos que, junto com o conhecimento de vocês, com o background de cada um, vai elevar em muito a qualidade do trabalho de vocês e, em última instância, vai melhorar a vida dos seus clientes. Luiz, quer se apresentar, Luiz? Depois a Mona Lisa. Então, boa noite, pessoal. Eu tenho uma carreira executiva de consultor de empresas e eu, junto com o Carlos, a gente fundou o Instituto Haja há mais de 10 anos atrás, e a gente já trabalhou com tribunais do país inteiro, né? E na medida em que a gente foi implantando modelos de gestão em varas, em unidades judiciárias e tudo mais, a gente começou a perceber que muitas vezes o judiciário trava por falta de resposta das partes, né? É uma situação bem comum, né? Então começou a amadurecer essa ideia de quem sabe se a gente não conseguia é, ensinar, né, trazer um pouquinho desse conhecimento para os advogados, para as partes, né, de como operar, como trabalhar melhor com o judiciário. Isso é um conceito já bem maduro lá fora, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em países que o sistema jurídico é mais maduro do que o nosso. E a gente acha que esse é um conceito que dá muito certo. Então a gente começou a trabalhar, a conversar com as pessoas que estão do outro lado do balcão, e todos os professores aqui são pessoas do outro lado do balcão, e realmente, com todo mundo que a gente fala, as pessoas falam, realmente tem situações, problema, que se os advogados soubessem desse detalhe, seria muito melhor. Se eles soubessem desse outro detalhe, o processo não ficaria esperando 6 meses para ser movimentado, e assim por diante. Então a gente conseguiu, né, fazer essa compilação de situações, problemas, para passar para vocês. Vai lá, Carlos. Isso, é que eu, né, apresentando aqui os professores, a Andréia da Justiça Federal, o Tiago da Justiça Eleitoral, e também temos aqui a Mona Lisa, né, que é da Justiça Estadual. Apresente, Simona. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo esse conhecimento sobre algumas formas de trabalhar dentro do judiciário que vai trazer clareza para os nossos colegas advogados. Eu costumo dizer que nós estamos no mesmo barco e a gente precisa alinhar algumas visões para que a gente tenha um judiciário mais célere. E o Instituto Haja eu conheci através de um curso que o Tribunal de Justiça da Bahia nos ofereceu, e eu fiquei encantada com esse impacto de gestão que foi implementada dentro do cartório integrado de Feira de Santana, em que nós saímos de uma situação muito crítica para alcançarmos o selo diamante no ano de 2023, através desses conhecimentos sobre gestão, sobre rituais de gestão, sobre comunicação também, a forma de falar, a forma de pensar, inclusive sobre si mesmo. E durante esse período eu mergulhei nessa disciplina, né, comunicação assertiva, que é a disciplina que eu vou tratar com vocês aqui no curso, em que nós vamos
perceber como a comunicação efetiva ela traz resultados muito mais positivos para o nosso trabalho. Nós fazemos um trabalho coletivo, advogados e o Poder Judiciário, e por confiar na instituição, no Instituto Haja, por confiar também nessa forma de colaborar com o Judiciário, que tanto eu quanto os meus colegas aceitamos essa proposta de trazer um pouco da nossa rotina, de forma de trabalhar, de mecanismos. Teremos diversas aulas trazendo essa praticidade, o nosso cotidiano, muitas dúvidas que vocês têm, vocês vão poder tirar e vão ter acesso às pessoas que realmente atuam diretamente no Poder Judiciário e conhecem a rotina de um cartório. Então, é mais ou menos isso que nós vamos tratar e vai ser um diferencial na advocacia de vocês e também no nosso trabalho, porque o nosso desejo é finalizar o processo, assim como o desejo de vocês também. Então, sejam muito bem-vindos e uma excelente aula para todos. Ótimo, Mona Lisa. Então, o time aqui está completo, né? Eu vou compartilhar aqui alguns slides, né, para a gente fazer nas apresentações, para ir conversando com todo mundo. Hoje nós queremos também ouvir muito, né, saber de vocês aí o que que vocês acham, quais são as pedras no sapato, quais são suas maiores dores. Mas antes, estou vendo aqui o Rodolfo também chegou, né? O time completíssimo. Rodolfo, se apresente aí para a turma, por gentileza. Boa noite, doutora Haddad, professores, colegas, advogados. Meu nome, então, é Rodolfo Giesecke. Eu estou aqui também no Judiciário, em Minas Gerais, no TRF6. Estou na direção da Secretaria Única Civil e a gente quer, né, com esse curso voltado aí para os advogados, para os operadores de direito aí que militam na área da advocacia, contribuir. Contribuir, no meu caso, aí, especialmente facilitando um pouco do sistema EPROC, mostrando alguns atalhos que possam aí ajudar, né, conduzir o processo de vocês a um ritmo um pouco diferente do que vem sendo alcançado, né? A gente tem um propósito de apresentar algumas funcionalidades, algumas habilidades, alguns detalhes que, se o advogado bem utilizar o sistema, ele pode alcançar, sim, ali um resultado um pouco diferente, ou pelo menos ter essa expectativa mais forte. A gente não pode prometer ali aquele julgamento, mas sim que vocês vão conhecer funcionalidades úteis aí para a boa condução do processo. Então, sejam muito bem-vindos e a gente agradece essa participação inicial e espera que se estenda por vários. Obrigado. Perfeito, Rodolfo. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui uns slides rapidamente. Opa, deixa eu. Então, a nossa abertura aqui da advocacia ágil. Relembrando, né, pessoal, nós aqui do Instituto Haja temos aqui o nosso canal do Instagram, que acredito que todos já nos sigam, né? Nós temos aí também o canal do YouTube, sempre com vários vídeos, com muita coisa. Vocês podem ver lá ao longo desses anos o que a gente tem produzido, né, para tentar assim, melhorar o judiciário. Como o Luiz mencionou, nós já trabalhamos aí com vários tribunais de justiça, do trabalho, federais, eleitorais, espalhados pelo país. E, frisando o que o Luiz Pedrosa disse, percebemos quão indispensável é o papel do advogado para que as ações possam tramitar com mais celeridade, né, para que as decisões possam ser proferidas com mais qualidade. E isso, então, assim, é o que a gente vai tentar, né, mostrar no curso. Não imagine, mas é que nós vamos, né, com o pé no chão, tentar apresentar coisas O Carlos, seu áudio está falhando. que deu uma travadinha, Ca- ou posso? Sim, você É, recomeça aí do slide. isso.
Então, o que eu estou mencionando é que, tipo assim, não haverá nenhum milagre, né, pessoal? Aqui é pé no chão, né, mas é coisas assim concretas que vamos tentar demonstrar que pode, né, sempre aprimorar. É aquela questão, né? Às vezes 1% que melhore a cada dia, a cada semana, a cada mês, é uma melhora significativa ao longo de um grande prazo. Então, a nossa pretensão é essa, né? Não é fazer mágica, não é fazer milagre, né? A nossa pretensão é realmente tentar mostrar como nós podemos aprimorar a prestação jurisdicional, a atuação do advogado em benefício, né, da sociedade, em benefício do jurisdicionado que recorre ao judiciário. A advocacia, né, a Constituição menciona, é uma função essencial à justiça. E isso, né, a gente pode ver em diversos aspectos, né? Existe, né, uma grande assim, relação entre tribunais e advocacia. Uma relação que envolve independência, né? Uma relação que envolve autonomia, ou seja, os tribunais eles tem uma governança, uma capacidade de gerir, né, seus próprios órgãos e unidades, mas, ao mesmo tempo, a advocacia também tem essa independência na sua atuação funcional, né? É uma relação que existe com o judiciário que eu acho que deve ser marcada, né, por muita ética, por muita urbanidade, né? Se nós escolhemos o judiciário para resolver os problemas, é porque lá nós estamos já num passo avançado da civilização. No passado, se resolveu os problemas matando um ao outro, agredindo pela lei do mais forte, né? Hoje em dia, se a gente faz a opção pelo judiciário, é que nós estamos esperando uma atuação mais cordial, uma atuação mais civilizada, né, para o benefício de todos. Essa relação entre Carlos, tribunais e Pois não, Luiz? eu estou lembrando aqui que a gente não está gravando a aula. Vamos gravar essa aula? Essa autorização para todo mundo, tá? Pra gente gravar a aula. Já está A gente, gravando, Luiz. nós estamos gravando? Eu não recebi Estamos. essa. Tem Tem aqui, certeza? porque você, É? absoluta, sim. Ah, É porque não, você então tá. chegou um pouquinho depois, mas está gravando. Tá. Então tá bom. E isso é só uma observação, né? Pronto. Todas as aulas do Instituto Alja, do Alja são gravadas e disponibilizadas para os alunos. Mas continua, Carlos. Desculpa então. Carlos? Está um pouco travando, né? Oi. Continua, Carlos. Não, sem problema. Vamos lá. E aí, nessa relação entre tribunais e advocacia, algo também que deve prevalecer é a questão da transparência, do acesso à informação, né? Nem sempre a informação é tão fácil, né? Nós que estamos trabalhando aqui dentro sabemos onde a informação se encontra, mas às vezes isso aí não chega, né, do outro lado, né? A questão da transparência é fundamental. Como é que são os números? E isso é uma preocupação constante. Eu vejo desde né, do Conselho Nacional de Justiça, a preocupação com números, com dados, para poder tentar realmente trazer informações suficientes para se fazer uma melhor gestão. Eventualmente, né, obviamente, aliás, a relação entre tribunal e advocacia, ela tem esse ponto de encontro que é a cooperação em busca da justiça, né? A advocacia não podem ser inimigos, pelo contrário, a atuação tem que ser cooperativa para poder ganhar o resultado. E os advogados sei, são gostosos da proteção das prerrogativas deles. E a gente percebe que na atuação judicial é indispensável, né, que exista essa boa. Nós confiamos na semente, né, de uma boa, uma frondosa árvore, vai, vai Ah, gerar muitos tá, frutos. tá travando muito, Carlos. Acho que o Carlos caiu. Vamos. Às vezes é melhor sair mesmo e voltar. Esse é o. Essa é a situação típica do momento de hoje, né? Às vezes a tecnologia não coopera. Mas se o caso não voltar, a gente pega e continua a aula dele.
Ô, Luiz, eu voltei. Me ouvem? Ouvimos. Pronto, agora acho que eu estou num lugar melhor, estava com um problema na internet. Então vamos lá, retomando o compartilhamento. Eu estava falando, né, que nos Estados Unidos esse papel do advogado tem sido muito relevante. E eu acredito que, assim, dentro de alguns anos, isso aí vai ser, acho que essa cultura vai ser transferida para o Brasil. Por uma razão muito óbvia. Eu percebo claramente que muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos, ou já aconteceram, né, elas se deram anos, né, parece que tem assim, um certo avanço em relação aqui ao nosso sistema brasileiro. Mais cedo ou mais tarde, o que aconteceu lá vai acontecer aqui. E um exemplo disso é justamente essa explosão de litigância. Na década de 70, 80, nos Estados Unidos, eles passavam pelo mesmo problema que nós passamos hoje. Ou seja, um judiciário repleto de ações, né, eles afogados em números, e eles, naquela época, começaram a implantar medidas de gestão para poder contornar esse problema. Hoje, para eles, isso já não é mais um problema, né? E eu acho que assim, o Brasil, que está pensando nisso hoje em dia, ele vai realmente, ele meio que espelha o que acontece nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, né? Aqui no Brasil, o nosso curso de Direito, normalmente 5 anos, né? Você se torna um bacharel em Direito. Lá nos Estados Unidos é um pouco diferente, né? Você tem que fazer, você normalmente faz um curso, né? Digamos assim, um bacharelado previamente. Em seguida, você faz um curso de direito, que ele tem uma duração de 3 anos. E para você exercer a advocacia, você vai fazer um exame pela OAB estadual, né? Cada estado tem sua capacidade de legislar, né? São estados autônomos com seus códigos distintos de processo penal, direito civil, processo civil. E por isso que o exame da OAB não é um exame nacional, ele é um exame estadual. Na atuação profissional, os advogados americanos, eles têm realmente, é muito claro essa, assim, nessa separação dos advogados litigantes e aqueles que têm um aspecto mais de transação, né, de composição, né, de fazer acordos, conciliadores. Porque isso nos Estados Unidos é muito comum, uma cultura do acordo e negociação. No Brasil, eu acho que isso aí está crescendo, mas ainda tem muito para avançar. O processo nos Estados Unidos ele é muito caro, né? As custas processuais, o ônus de litigar é grande. Então, assim, muitas vezes é melhor resolver as demandas por um acordo, né, pela negociação, do que por uma imposição de uma sentença. Não é incomum que isso aconteça, porque às vezes juízes chegam, eles interrompem o processo, suspendem o processo e remetem as partes a uma arbitragem, a uma conciliação, a uma mediação, para que as partes tentem resolver o problema. Se não resolver, retorna-se ao juiz e aí sim virá uma decisão que muitas vezes é extremamente rigorosa. Além disso, a atuação, né, dos advogados perante o judiciário é bem distinta do que acontece aqui no país, né? Não existe esse contato direto, normalmente, né, com os juízes. Um juiz, quando ele vai atender um advogado, por exemplo, ele ou tem que gravar isso, ou ele tem que intimar a parte contrária para que, né, essa audiência seja feita com a presença de todos. Lá também o advogado tem uma grande autonomia e responsabilidade. Por exemplo, no processo civil, existe o procedimento do discovery, né? Os advogados, eles produzem as provas que vão ser apresentadas em juízo. Eles solicitam à parte contrária que se apresente elementos e tal. No fundo, a produção probatória em juízo perante o juiz é muito reduzida. Ele vai examinar normalmente aquilo que é trazido pelas partes e que é produzido previamente a uma audiência, né? Eu falo isso, né, pela minha experiência, que eu passei um período na Universidade de Michigan fazendo um pós-doutorado e eu pude ter um contato com esse modelo americano. E nesse modelo americano, né, a gente consegue notar distinções com o sistema brasileiro, mas eu acho que uma coisa é muito certa: o advogado americano ele tem muita intervenção, capacidade de atuar em juízo, ou seja, ele tem muita autonomia e, ao mesmo tempo, muita responsabilidade para poder litigar. Pessoal, eu gostaria agora de saber de vocês como é que está a questão da sua atuação profissional. Quais são os maiores problemas que vocês vivem?
quais são as pedras no sapato, né? Se vocês quiserem aí fazer o uso do microfone, podem dizer. Se quiserem utilizar o chat, podem também apresentar aí qual que é a pedra no seu sapato. Qual que é o grande problema que vocês normalmente se deparam na atuação profissional? Se acanhem em dizer. Jean, Rafael, Evânio, Marina, Aline, Leia, Vitor. O Evânio está apresentando aqui. Boa noite, Evânio. Começando a atuar como advogado. Evânio, e você já sentiu assim problemas, dificuldades nessa atuação? O que que você me diz? Vitor, você está falando, né? Boa noite, você está com dificuldade aí na área trabalhista, os longos interstícios das audiências. Ah, você fala isso, né? Tipo assim, marcou a conciliação e depois, posteriormente, marca a instrução com a longa demora. Seria isso? E uma coisa, né? Às vezes a maioria dos juízes não faz também aquela audiência una, né? Que já poderia tentar resolver tudo de uma vez só. Vitor, você poderia, por exemplo, dar um exemplo, né? Por exemplo, não sei se você, onde você atua, entre uma conciliação e até que seja designada a instrução, quanto tempo em média que você precisa aguardar? Feira de Santana, média de 3 a 4 meses. E você teria ideia quanto tempo que uma ação trabalhista aí em Feira de Santana, né, do início, desde quando você apresenta a reclamatória até a sentença, demora? 6 a 8 meses. E a execução? Como é que é a execução? É, 18 meses então. É, e uma última pergunta, teria um tempo ideal? O que que você acharia assim que seria o tempo ideal para você? Né? Porque uma coisa que a gente também vai trazer e tudo é a questão dos prazos ótimos, né? O judiciário não deveria ter prazos ótimos, prazos assim máximos de atuação. Não é possível que se estabeleça isso? É, um ano, né? Estou vendo o Evânio também, né? O Evânio, começando agora, é essa jurisprudência defensiva, né? Que realmente
fica muito, é, não se arrisca, né? Eu estou lendo aqui também, acompanhando o Vitor. Pessoal, fique à vontade. Jean, Rafael, Leia, Marina, para trazer aí as pedras, Aline, para trazer as pedras no sapato, para a gente tentar entender realmente quais são os problemas e de que forma que a gente poderia, né, tentar contorná-los, superá-los, da melhor maneira. Se me permite, boa noite. Pois não, Vitor? Eu estava com problema no microfone, por isso eu estava digitando no chat, e consegui resolver. Essa questão dos prazos, né? Por exemplo, como eu estava digitando, a gente não tem um prazo específico, por exemplo, para o juiz sentenciar um processo que está concluído. Eu falo do trabalhista, né? Então, Sim. os clientes costumam perguntar com frequência quanto tempo para a sentença. Ah, na lei não fala um prazo, e realmente não fala, né? Na legislação trabalhista não fala. Uma média, que é o que a gente vê na prática, entre 60 a 90 dias. Mas a gente percebe que caso passe, já teve casos aqui de levar 180 dias, levar até um ano, o processo não teve sentença. Então, não tem uma regulação e não tem nenhuma, digamos assim, né, punição não é a palavra, né, para o magistrado. Mas não tem nenhum alerta, nenhum, creio eu, né? Aí eu não sei, aí é uma questão interna, não sei se tem alguma cobrança com relação a processos conclusos a 180 dias, a um ano, por exemplo. Então, a gente acaba tendo essa insegurança. E também eu percebo com relação às audiências, né, o interstício que eu estava mencionando, tem algumas varas que esporadicamente abrem pauta à tarde e acaba diminuindo esse interstício. Então, talvez fosse o caso de isso se tornar uma rotina, uma questão mais frequente, ter pautas à tarde para diminuir o interstício. Ou então, as ações de rito sumaríssimo, que a legislação fala que tem que ser instruídas na hora, serem instruídas e não serem adiadas. Vitor. Isso aí, essa questão dos prazos, né? Eu acho que assim, são poucos os tribunais que têm realmente assim uma cobrança, uma exigência com relação a isso. Eu me lembro, por exemplo, o TRT aqui de Minas Gerais. Eles, de certa maneira, são um pouco rigorosos, né? Eu acho que eles continuam assim até hoje, que tipo assim, eles davam um prazo exíguo, exíguo não, né? É o prazo legal para poder se fazer a sentença, né? Às vezes era 10, aí permitia às vezes dobrar 20 dias. Mas assim, ultrapassado, eles já, a corregedoria já cobrava. Mas isso aí é uma exceção, sabe? Normalmente, isso aí fica um pouco solto. E aí que talvez valha a pena a gente começar a pensar em prazos ótimos, né? Prazos assim máximos de duração do processo. Seria muito bom, por exemplo, acho que é uma questão de previsibilidade, né? Porque o que você falou é isso, não tem previsibilidade, né? Mas imagine, acho que toda vara poderia colocar lá na sua entrada, né, no seu site, prazos médios de tramitação. E calcular isso é muito fácil. Normalmente os tribunais têm essas informações, é possível até que não esteja disponível ao público, mas eles têm essas informações, né? E a gente também consegue fazer cálculos, né? Nós temos a teoria da fila. A teoria da fila você consegue, de maneira muito fácil, tentar avaliar a duração desse processo. Então é uma coisa assim que realmente talvez trouxesse mais previsibilidade se nós tivéssemos, né, esse prazo ótimo, né, estabelecido ou pelo menos divulgado para todos. Ô, Doutor, Carlos, no caso, rapidinho, Luiz, não, falando no não, prazo, embora não esteja na lei, Vitor, dê uma olhadinha no provimento 193 de 15 de maio de 2025 do CNJ,
que o CNJ criou agora. Obviamente que a gente não sabe se na prática vai ter alguma consequência, né? Mas pelo menos já tem um embasamento normativo de que esse prazo, não só para a sentença, como para julgamento de recurso, como também para o próprio, na secretaria, a paralisação do processo, agora seriam 120 dias, esse prazo máximo. E aí, assim, de qualquer sorte, né, teria como até a advocacia fazer uso desse provimento para cobrar, né? É recente isso e fala sobre esse prazo de 120 dias. Depois você dá uma olhadinha aí. E, assim, não sei como é que vai ser essa cobrança, mas existe hoje esse normativo recente do CNJ. Eu queria acrescentar que os escritórios de advocacia, eles controlam os prazos que o judiciário passa para os processos, né? Obviamente, para não perder prazo, para ter a resposta tempestiva, né? Mas eles não controlam o prazo para o judiciário. E o ideal seria exatamente ter também o controle do prazo para o judiciário responder. Então, por exemplo, a André acabou de falar em 120 dias, né? Poxa, a gente talvez pudesse, dentro dos escritórios de advocacia, colocar um prazo, vamos supor, de 90 dias, a partir do qual a gente vai lá no atendimento, balcão virtual, a gente começa a efetivamente trabalhar com o judiciário para responder a nossa demanda. Então, é uma coisa muito interessante. O Vitor mesmo já está falando, vou utilizar como cobrança. É exatamente isso, Vitor. Obviamente que você não precisa esfregar o provimento na cara lá do, 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 do balcão de atendimento, né, do balcão virtual. Mas é um pouco disso, sabe? A partir de determinado prazo, a gente começar a pedir atendimento e conversar e se fazer, né, presente na atenção, no estado de atenção lá do pessoal da vara. Continua, Carlos. O E só Vitor tá em cima do dinheiro. Vai lá, E Carlos. só, dando uma notícia não muito boa, né, mas complementando o que a Andrea falou, porque esse prazo do CNJ era um de 100 dias, né? E aí realmente ele foi aumentado agora para 120 dias. Acaba que 120 dias são 4 meses, né, pessoal? Então, assim, no fundo, a gente tem que tentar contribuir para a atuação do judiciário para que esses prazos assim, nem se alcancem, né? Mas o que a gente percebe é que normalmente se estabelece esses 120 dias e que isso passa a ser o tempo, né, o limite para você poder pular de uma fase para outra. E de 120 em 120, esse prazo fica longo demais. E não é à toa que os processos demoram muito, né? Mas vamos em frente. Aqui, ó, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem. O pessoal está colocando aqui, a Andréia já colocou. Perfeito. Aqui, ó. Por que que esses prazos às vezes são, né, tão longos, não sei, né? É porque na realidade nós temos muitos processos do Brasil, né? Desde 2009 aí o CNJ tem tentado, né, fazer o controle desse crescimento de processos. É uma curva, assim, é uma linha ascendente. Só na época aí de 2017, mais ou menos, que houve aí, começou a ter uma redução. Isso aí foi justamente a época da reforma trabalhista, né? Foram estabelecidos, né, eu digo assim, uma regulamentação mais rigorosa, né, em termos de ônus de sucumbência para os advogados, tudo. Eu me lembro que a Justiça do Trabalho, nessa época, ela começou a receber menos de 1 milhão de processos por ano, né? E aí, isso aí foi, ao longo dos anos, foi caindo um pouco, mas aí o Supremo declarou inconstitucional, né, boa parte dessa reforma. Acabou que também a demanda na Justiça Federal e Estadual aumentou, e o que a gente vê é que, ano a ano, os processos só aumentam. Então, hoje nós temos aí mais de 80 milhões de processos tramitando no Brasil. Aí a gente chega e fala assim, pô, mas é processo demais, então não tem solução? Eu acho que não é bem assim, né? Na verdade, eu acho que pode ter solução, sim. Nós temos um orçamento muito grande, né? No ano aí, o relatório Justiça em Números mais recente do CNJ está mostrando aí, ó, é muito número, né? A gente não tem nem ideia. Isso aqui vale quanto? 132 bilhões de reais, né? A gente até perde a noção do valor. Mas é uma coisa muito interessante se a gente comparar com outros países,
Foi feito um estudo, né, pela OCDE, né, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São países, né, mais desenvolvidos, o Brasil não faz parte ainda da OCDE, mas eles fizeram um cálculo muito simples. Qual que é o percentual que se gasta com a justiça proporcionalmente ao PIB do país, né, a riqueza interna do país? E aí a gente vê aqui o Japão, ó. O Japão ele está gastando 0,05% do seu PIB com o poder judiciário. Mas aí também tem suas explicações culturais, né? No Japão, quem recorre à justiça, ele de certa forma teve um fracasso pessoal. Ele não conseguiu resolver o problema por si só, precisou atribuir a um terceiro que desse uma solução. A Noruega está do lado do Japão, 0,05. É um dos melhores sistemas de justiça do mundo. Existe um ranking, né, o World Justice Project do Banco Mundial, coloca Finlândia, Dinamarca e Noruega como os melhores sistemas de justiça. Aí nós vamos avançar um pouquinho, nós temos a Itália aqui com 0,2%, um pouquinho mais Portugal, né, nossos mais próximos aí, 0,31%. Eu não sabia que Israel era tão litigante assim, eles gastam 0,82% do orçamento do judiciário, né, no PIB. E o Brasil ele gasta 1,2% do PIB. Ou seja, proporcionalmente, nós gastamos muito dinheiro com a justiça. Então, assim, o nosso problema não é um problema de falta de recursos. O nosso problema é muito mais uma questão de gestão, de organização do sistema de justiça, e que, nesse aspecto, os advogados podem ajudar a contribuir demais. Ajudar uma vara a fazer o seu trabalho, ajudar um magistrado, né, a conduzir os processos, né? Seja cobrando, seja apontando caminhos, seja facilitando o trabalho. Então, assim, não é problema também de pessoa. Foi feito um estudo por um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e esse professor, Luciano Darós, ele fez uma proporção. Quantos colaboradores do judiciário nós temos por 100 mil habitantes? Ele analisou vários países. E o Brasil é aquele que tem mais. A cada 100 mil habitantes, nós temos 210 pessoas trabalhando no judiciário. É umas 6 vezes maior que a França, por exemplo. A Argentina está próxima, né? E aí a questão é, também não sei se é um problema de poucas pessoas no judiciário para talvez justificar uma morosidade, para justificar um atraso, né? Pergunto aqui, né, ao Jean, Rafael, Evânio, Vitor, Aline, Marina, por que que vocês acham que realmente assim o judiciário às vezes presta uma jurisdição que é lenta, é demorada? Boa noite, Boa noite, Marina. pode me escutar? Eu comecei a advogar tem pouco tempo, menos de um ano, e o que eu tenho sentido de maior dificuldade, assim, é a insegurança jurídica mesmo, sabe? A gente consegue, sobre uma mesma tese, sobre o mesmo tema, achar diversos julgados diferentes e caminhos totalmente diferentes, e isso me traz um pouco de insegurança, porque às vezes a gente pode ter a melhor tese do mundo, mas sentir que não foi ouvido no lugar que poderia ter ouvido a gente, sabe? Mas em relação à pergunta que você fez, eu acho que cabe mais a minha experiência como estagiária. Eu estagiei um tempo do outro lado do balcão também com vocês. Foram 2 anos de graduação e 2 anos de estágio de pós. E o que eu sentia muito, que deixava a unidade que eu trabalhava morosa, era tinham pessoas, mas tinham pessoas em lugares errados. Então, como você falou, tem muitos servidores no judiciário, mas será que todos estão alocados de maneira estratégica? Será que tem unidades que poderiam ter mais e outras que poderiam ter menos, sem haver necessidade de contratação de novos? Então, essa era uma coisa que a gente sentia muito, assim, que havia mão de obra, mas talvez que essa mão de obra não fosse utilizada de maneira estratégica. Excelente, Marina. E é isso mesmo, né? E aí, assim, eu fico me questionando, ó, uma vara que não está, né, tão bem organizada, dessa forma estratégica. Imagina, selecionou pessoas, cada um tem uma propriedade em trabalhar melhor em tal setor, ou seja, colocou as pessoas certas nos lugares certos, né?
Isso não acontecendo, será que o advogado ele poderia contribuir para isso, para melhorar? Como é que poderia? Vocês pensam nisso? Em que aspecto talvez o advogado pudesse auxiliar nessa organização da justiça? Ou isso não tem jeito mesmo? Tá lá, é uma coisa de âmbito interno? O que fazer? O Evandro, eu estou vendo também que ele está falando, um dos fatores é a falta ou deficiência na gestão de pessoal e das rotinas de trabalho. Se me permitem, novamente, essa questão da insegurança, né, que a colega mencionou, é um fator hoje, um dos fatores mais cruciais, que dificulta muito a nossa atuação. Ela disse que tem um ano advogando, eu tenho 12 anos, né, então a gente às vezes lida com essa questão quando a gente tem vários clientes, por exemplo, com a mesma situação e são processos distribuídos para juízes diferentes e o resultado é totalmente diferente. Então, eu acho que a gente poderia ter uma maior padronização das teses jurídicas, como o TST atualmente vem tentando fazer, né, com os institutos, né, de uma espécie de reflexão geral, né, que tem sido feito, né, pelo TST, estabelecendo teses. Então, estabelecidas teses, a gente já passa a ter uma segurança jurídica um pouco maior na atuação e a gente, como advogado, está numa situação complicada, né? Nesses casos, né? Clientes, a mesma situação, distribuídos para juízes diferentes, recursos de desembargadores diferentes, resultados diferentes. 5 clientes na mesma situação, um ganha o processo, outros 4 não. Mas na mesma tese, na mesma situação, como é que a gente explica isso para o cliente? Então, a gente às vezes fica em situações complicadas por conta dessa, digamos assim, falta de uniformização Tocar, se dos me entendimentos. permite, ô Vitor, você já atuou na área de relação de consumo? Já. Ações? Já. Eu atuava nessa área. Você se recorda, você já tem 13 anos, você se recorda daquelas ações famosas da Telemar? Repetição de débito? Hum, hum, Eram ações relacionadas à contagem errônea de pulsos, na época ainda do telefone fixo. Então, aqui em determinados fóruns, eles tinham juízes, olha que coisa interessante, que entendiam que a Anatel deveria intervir no processo e por isso a competência é deslocada pela Justiça Federal, no mesmo fórum, dois juízes. E hum. um outro juiz quase sempre dava procedente às ações. O que os advogados faziam? O que você acha que os advogados faziam? Não tem o que fazer. A distribuição é o que você. Alguns faziam. Eu não vou dizer que eu fazia, eu não fazia, mas alguns faziam. Distribuíam várias ações e desistia daquela que caía para o juiz que era entendia pela intervenção da Anatel. Entendeu? Entendi. Então, o que No caso, acontece? hoje não Essa temos mais insegurança que como você fazer isso. trouxe, O é, advogado hoje não pode fazer mais isso porque o juiz hoje intervém. não. Naquela época Agora, fazia. um outro advogado que foi meu estagiário, ele disse que quando entra no juizado, que o juiz é ruim, ele finaliza o processo e entra na justiça comum. Então, assim, são formas, né, É. de se trabalhar Tá certo. Ô, Vitor, para e a aí gente atingir o objetivo. tem que haver estratégias. Essa segurança que você falou, a saída para a segurança no nosso sistema é aquilo que o doutor Carlos falou. É a proximidade do nosso sistema da Civil Law com a Common Law. O sistema brasileiro trazer elementos que fazem vamos dizer, do sistema americano um sistema com um potencial de resolução de casos tão grande. E isso se baseia em seguir precedentes. E não só aqueles precedentes que se chamam de precedentes obrigatórios, né, parte da doutrina, mas precedentes qualificados, precedentes comuns, né? Muitos precedentes, inclusive, não estão naqueles famosos recursos repetitivos, IRDR ou repercussão geral. Nós, inclusive, vamos trazer no curso formas de uso dos precedentes comuns, estratégias de uso desses precedentes comuns
para justamente evitar isso que você falou, que é a quebra completa da isonomia entre as partes, né? Causas praticamente idênticas julgadas de forma diferente, né? E sendo que existe uma uniformidade que já pode ser seguida, né? E o advogado pode lançar a mão disso para trazer essa segurança e essa uniformidade. Então, aí já é um ponto de colaboração entre o advogado e o judiciário. Eu costumo dizer o seguinte, que quem cria jurisprudência não é o juiz, é o advogado, porque o juiz por si só é inerte. Se o advogado não traz teses novas e não debate aquilo que o judiciário já entende, não traz um refresco de ideias, a tendência do judiciário é permanecer na inércia. O advogado é que cria a jurisprudência, ele é que aponta o caminho. Por isso que é peça essencial, é peça essencial da justiça. É interessante o uso de precedentes, principalmente os precedentes comuns, para trazer essa uniformidade. E nós estamos num processo, né, Tiago? Tipo assim, acho que de amadurecimento nessa parte. Mostrando o sistema americano, eu uso como referência, é lógico que ele tem seus defeitos, suas qualidades, né? Mas eles já estão muito mais avançados nesse aspecto. Eu me lembro quando eu estava lá, até os sistemas, eles tinham ferramentas de detecção de precedentes que eram uma coisa assim fabulosa. E aí o que que acontecia? Eu lembro conversando com juízes dos Estados Unidos, eles falavam: "Ó, se você não segue um precedente, você é muito mal visto pelo tribunal. Você, por exemplo, sua carreira aqui, você não vai ter carreira aqui, não, porque você tá contrariando o que o tribunal decide." Então, assim, nós estamos agora ainda começando, estamos numa fase, e isso aí ainda é comum, né, Vitor? Encontrar essas dissonâncias, essas divergências, mas, assim, como o Tiago falou. Às vezes, o advogado tem um papel importante para poder tentar mostrar, né, a existência do precedente, mostrar caminhos assim, que às vezes o juiz ainda não percebeu. E esse negócio de não perceber é muito importante, como o Evânio falou, né? É difícil ajudar aqui quem não reconhece que presta um serviço, às vezes, deficiente. O Evânio, nós percebemos, nos treinamentos que a gente dá para tribunais, às vezes a gente encontra muito isso. O magistrado, a equipe dele, eles não percebem que estão fazendo um serviço talvez insuficiente. Eles estão lá se empenhando, eles trabalham horas por dia, mas eles assim não trazem resultado, né? Não produzem aquilo que deveria ser produzido. E eles, pelo esforço que fazem, eles não percebem que estão num estado assim de gestão muito ruim. E outra não percepção é justamente isso, do papel do advogado, que ele deve ser visto, né, como alguém que possa colaborar, não é inimigo. Não, eu não vou brigar com o advogado, pelo contrário, ele é o colaborador, não é com o opositor. Isso aí o Evânio falou assim, eu concordo, né, 100%. E aí, retomando aqui os slides, pessoal, né? A questão, ó, então eu acho que não é falta de dinheiro, não é falta de servidores, de equipe, de pessoas trabalhando, é muito mais uma questão de organização, né? De como organizar. E o judiciário tem muito disso aqui, ó, crenças limitantes. No fundo, a gente, em diversos setores, na iniciativa privada, pública no Brasil, a gente encontra isso. Muitas crenças limitantes. É aquilo que impede a gente de trabalhar, é aquilo que impede a gente de fazer mudanças. Então, assim, às vezes está lá, eu como juiz, já ouvi muito, colegas falarem assim: "Nossa, é processo demais, é servidor de menos, não tem jeito, o tribunal não está dando bola para mim, ele não quer nem saber de mim, como é que eu vou resolver os problemas?" E fica se lamuriando, se vitimizando, né? Às vezes o advogado também pode ter essa percepção: o juiz não me atende, a equipe dele não me atende, eu fico lá esperando muito tempo, os processos não têm prazo para acabar, né? Não adianta também querer insistir, porque, tipo assim, se começar a produzir muito baixa qualidade, como se fossem dois valores totalmente assim, né, opostos e não são, né? Então, assim, a gente tem que começar a pensar nisso. Como é que nós vamos derrubar as crenças limitantes que existem no judiciário, que impede a mudança, que impede a transformação, e como é que nós vamos superar nossas próprias crenças limitantes? Às vezes a gente acha assim que não tem jeito, né, que é impossível, mas espera lá, realmente é assim mesmo? A gente não consegue fazer diferente? A gente não consegue ter um novo olhar sobre a nossa atuação na justiça? Né? Então, as crenças limitantes, elas são um freio para a gente. Nós não podemos ficar, né, presos a elas, porque senão a gente não avança.
Por isso que eu acho, né, assim, o advogado tem que ter uma atuação muito proativa, né? E eu percebo, né, na minha vivência como juiz federal, tem advogados que realmente aqui, ó, eles pegam, né, o boi pelo chifre ali, correm atrás, são muito proativos e você, assim, eu acho isso ótimo, né? Pode ser que eu tenha colegas que não apreciam isso, mas assim, se tem um advogado imensamente colaborativo com você, né, com o judiciário, eu acho isso excelente, né? Aí, essa atuação ética que eu acho também que é muito importante, né? Os juízes valorizam isso demais, né? A qualidade de petições e documentos, né? Durante o curso a gente vai falar sobre isso, essa questão assim de como apresentar, né, petições, pedidos, o que que é mais assim fácil de ver, o que que ajuda, né? O juiz às vezes ele está lá com milhares de processos. Então, assim, eu, pessoalmente, eu prefiro coisas mais concisas, mais simples, mas que vão lá, né, trazem o ponto aquilo que é essencial, né? O advogado, eu acho que tem um papel muito importante, né, para incentivar a solução de conflitos pela composição, né, pela conciliação. Ele poderia também pensar, é o tal negócio, né? Isso aí, às vezes, é o juiz que tem que pensar, é ele que é o organizador. Mas, como o Evânio falou, às vezes o juiz não está se percebendo, que ele está lá todo enrolado. Então, assim, que atos que estão se praticando desnecessariamente, ao se lavrar uma ata final lá da audiência trabalhista, o que é que o juiz poderia colocar nessa ata que vai simplificar tudo, né? Coisas simples, desde assim, ó, essa ata vale como ofício, né, para permitir, às vezes, você cumprir, executar aquilo que foi determinado numa audiência, né? E a tecnologia, né? Nós vamos falar muito aqui do emprego da tecnologia, no bom uso, né, dos sistemas processuais, como uma forma de facilitar. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, né, um dos exemplos, no âmbito previdenciário, na Justiça Federal, a depender de como a sentença coloca, né, a concessão de um benefício previdenciário, esse benefício, essa sentença é remetida ao INSS, ele, por meio de robôs, cumpre aquele julgado em questão de segundos. Às vezes tem juízes que não fazem isso, e o que que acontece? Eles mandam ofícios, ó, implante aquela aposentadoria, implante aquela pensão por morte, e às vezes fica indo ofício, voltando ofício e demorando meses. Agora, se adotasse uma solução que o sistema processual já prevê, manda diretamente para a central de cumprimento de benefícios, né? E aí cumpre-se quase que instantaneamente. É lógico que sempre, às vezes, pode ter uma intercorrência toda, como tudo na vida, mas isso aí funciona muito melhor do que, às vezes, né, medidas ultrapassadas, arcaicas, rotinas assim, que a gente vai praticando sem pensar, né, sem refletir a respeito dela. E aí, né, nós queremos, ao final desse curso, é justamente isso, impactar o sistema de justiça, né? Queremos que o Vitor saia daqui, por exemplo, pensando, ó, é possível reduzir esse prazo processual. E isso aí não depende só e exclusivamente do juiz. Eu posso ser um agente de mudança importante para que essa redução aconteça. Às vezes, as decisões vão sair mais qualificadas com a nossa, né, atuação do advogado, com a contribuição que ele der, apresentando bons precedentes, né? E, por fim, eu acho que isso aí fortalece até a confiança pública, né, que nós temos no judiciário, que as pessoas têm no judiciário, né? Porque é muito ruim, realmente, além de uma morosidade, você vê um cliente ganhando, o outro perdendo, e você nem sabendo explicar para ele o que que aconteceu, né? Então, acho que isso aí é a nossa intenção, tentar mostrar como os advogados podem ser agentes de mudança, né, de uma estrutura aí que pode ser aprimorada. Quem está lá dentro há muitos anos, né, nós estamos, a gente percebe isso. Ô, Carlos, me permite um comentário? Claro, Rodolfo. Então, doutor Vitor aí, ponderosos colegas, né? A gente vê assim que se o conhecimento do advogado ele também passa a alcançar os bastidores, né, da justiça, como é que realmente as coisas são feitas, é uma possibilidade dele cobrar, né? Então, em cima desse exemplo aí que o Dr. Carlos nos apresentou, né, de uma tabela que ao final da sentença permite uma implantação imediata do benefício, à medida que o advogado toma ciência de vários outros mecanismos, ele pode ir direto ao ponto, mas por que não foi colocada a tabela nesse caso?
Então, acaba que o próprio advogado, municiado de informações relacionadas às metas do CNJ, né, que me permitem cobrar que um processo antigo seja julgado com prioridade, outras situações que ele enxergue que em algumas unidades estão sendo feitas, ele vai contribuir para uma padronização do judiciário de uma forma efetiva também. A padronização do judiciário, como foi dito também pelo Tiago, né, a gente vê que ela deixa de acontecer em razão dos precedentes, mas ela está muito relacionada, né, às vezes do cumprimento e atendimento dos precedentes, ela está muito relacionada, como disse o professor Carlos, aí à própria organização da unidade, seja no gabinete ou seja nos cartórios, seja na secretaria. Né? E aí a gente tem esse desnível. Só que, no nosso curso, dessa vez, nós não estamos falando para os cartórios, mas sim para os advogados iniciantes, para aqueles que já têm experiência, quais são as possibilidades de atuação deles que podem efetivamente influenciar positivamente na celeridade processual. Então, é isso que a gente quer, né? Um pouco de transmitir para vocês algumas chaves ali de ouro, né? No aspecto de que podem e estão ao alcance de vocês e que vão trazer um resultado positivo, né? É só esse comentário, pessoal. Pode seguir. Perfeito, Rodolfo. Mas aqui, ó, da minha parte, eu acho que esse era o recado que eu queria dar, né? De que eu acho que os advogados podem ter uma contribuição muito importante. Não há dúvida nenhuma que o judiciário tem muitos problemas. Esses problemas têm que ser enfrentados e acho que somente uma atuação cooperativa vai conseguir fazer com que esses desafios e esses problemas sejam superados e resolvidos da melhor forma. Luiz, quer fazer aí um último É, mensagem? eu queria perguntar para as pessoas, né, para o Evânio, para o Rafael, para o Vitor, né, se a expectativa deles está alinhada com a Marina também, se a expectativa deles em relação ao curso está alinhada com o conceito que a gente trouxe. Porque a minha percepção é que isso que nós estamos falando é uma coisa tão nova aqui no contexto do judiciário brasileiro, que muita gente passa assim, poxa, o que que esses caras estão... Que diabo é isso, entendeu? Que é isso que esses caras estão querendo me trazer, né? Então eu queria perguntar isso. É isso que vocês tinham entendido quando vocês viram os criativos? Vitor, Evânio, Marina, o que vocês nos Pronto, falam? quando a gente vê os anúncios, né, cria uma expectativa, porque a gente vê o texto, né, a descrição, e quando a gente vê aqui tem uma percepção diferente e uma percepção melhor do que a gente viu nos anúncios, né, porque é uma perspectiva que vocês trazem para a gente, uma perspectiva diferente, uma perspectiva estratégica de utilização de ferramentas que vão possibilitar uma cooperação e um resultado mais eficaz, né? No objetivo principal, que é não só o andamento do processo, o processo é um meio, mas é a resolução do conflito, né? Do caso concreto ali, que a gente precisa restabelecer uma situação que precisa mesmo de solução. Na área trabalhista, né? Uma justa causa indevida, o cliente está passando por uma situação de assédio moral, entre outras questões específicas, né? Precisa da tutela do judiciário e é o único meio que ele tem. Ele não tem um contato direto com a empresa, por exemplo, para poder resolver aquela situação, então o judiciário é a única solução. Então, a minha Muito bom. expectativa, né, vai acima do esperado com o anúncio. Muito legal, Vitor. A comunicação verbal, a gente vai falar isso no curso, né? Ela é limitada, né? E às vezes a gente quer passar uma mensagem e a gente passa outra, né? Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Eu queria também ouvir o Evânio, o Evânio, né, se faz sentido, e também você, Vitor, né, e Marina, e quem quiser responder, se faz sentido isso que a gente está trazendo para vocês.
Faz sentido isso? Né? É uma coisa que sob o ponto de vista de quem está aí do outro lado, né, na sala de aula, faz sentido essa proposta? Eu queria endossar o que o Vitor falou, porque para mim também houve um aumento de expectativa aqui em relação até às próximas aulas, porque eu imaginei que fosse um curso assim focado mais nas questões técnicas, então o uso do PJE, como colocar na fila correta e tal, óbvio que eu sei que vai ter isso, mas vocês falaram coisas aqui já um pouco além que eu nem imaginava que existia. A exemplo do que foi dito aí sobre uma fila que você já remete diretamente para o INSS e que você já acelera o seu cumprimento, e isso é uma ferramenta importantíssima, que quando você está munido dessa informação, como vocês mesmos pontuaram, a gente já pode fazer a cobrança de que esse instrumento seja utilizado, né? Então, para mim, superam muitas expectativas também e faz sentido demais. Acho que faz sentido demais. Eu tenho conhecimento das metas do CNJ, mas, por exemplo, não sei como utilizá-las ao meu favor agora que estou na condição de advogada. E me interessei muito também. Acho que é uma coisa que é uma ferramenta também muito poderosa. Então, fiquei muito interessada e faz sentido demais. Joia, excelente. Tá ótimo. Assim, esse é um conceito muito inovador, muito novo, no contexto judiciário brasileiro. E como tudo que é muito inovador, é claro que nós estamos ainda tateando um pouco no escuro, né? Mas a gente preparou o conteúdo desse curso com muito carinho, com muita atenção. A gente vem discutindo e desenvolvendo esse conceito já há muito tempo, né? E agora é a hora da gente, né, fazer acontecer. Então a gente conta com a ajuda de vocês, e a crítica de vocês, claro, para a gente entregar o melhor que a gente pode entregar. O Instituto Ágia tem uma tradição de entregar excelência. Os tribunais todos por onde a gente já passou são muito agradecidos, as varas de justiça, né? A gente ouviu hoje a Mona Lisa falando, não, eu vi o Instituto Ágia lá na Bahia. O Rodolfo viu o Instituto Ágia no TRF, ainda era TRF1, né, Rodolfo? Mas por onde o Thiago viu no TRE. Mas por onde a gente passou, por onde o Instituto Ágia passou, entregou excelência e transformou a prática, né? Então, a gente espera que a gente consiga alcançar esse resultado com vocês também. Passo a bola, Carlos. Não, é isso aí, Luiz. Só uma Vai lá, palavrinha Mona. aqui. Inclusive, Luiz, o advogado possui um poder de influência tão grande junto ao OAB que pode, inclusive, sugerir que as unidades que têm problemas com gestão que tenham o incremento do curso de capacitação, de como melhor gerir aquela unidade. Isso também faz parte de um dos pontos que a comunicação deve existir entre a OAB, entre os advogados, individualmente. E isso pode ser até tema de um questionamento junto à corregedoria, porque se uma unidade ela não está sendo bem gerenciada, é porque falta conhecimento. A gente não dá um resultado que a gente não tem, a gente só dá aquilo que a gente recebeu. Então, de repente, o tribunal não enxergou que aquilo é uma falta de gestão, e a própria unidade não viu. E aí, cabe ao advogado comunicar isso. Tem o AJA, que pode fornecer esse curso, que é uma instituição já com tradição dentro dos tribunais, e pode transformar aquela unidade e você também vai ter uma resposta mais rápida. Mas se o advogado apenas cruza os braços e espera o judiciário dar resposta, muitas vezes o judiciário precisa desse auxílio, precisa de alguém para dar o feedback. O feedback é sempre bem-vindo, claro, de uma maneira ética, como foi tratado aqui, mas esse papel que cabe a vocês. Muitas vezes eu, enquanto gestora de um cartório, não posso opinar em outro cartório que eu vejo que não está tendo o mesmo resultado que eu estou tendo. Mas vocês, enquanto advogados, possuem essa prerrogativa. E tudo isso a gente vai tratar no curso. São formas inovadoras de mudar o judiciário, transformar a advocacia também. Era isso. Perfeito, Mona Lisa.
Pessoal, ó, no mais, eu acho que temos só a agradecer, né, a audiência de todos, a participação, né? Eu acho que a gente está começando aí a perder a timidez, a nos conhecer melhor e fazer com que o curso realmente tenha muito sentido para todos. Eu acho que para nós também que estamos aqui do outro lado do balcão vai ser um aprendizado muito grande, né? Conhecendo a realidade de vocês, as dificuldades que passam e sem dúvida nenhuma nós vamos aprimorar a nossa prática, assim como desejamos que vocês também aprimorem as suas, né? Fiquem ligados aí no nosso grupo do WhatsApp, acompanhem o Haja, né, que lá nós vamos dando as notícias dos nossos próximos passos aí, o nosso próximo encontro, né, para que a gente consiga ao final do curso ter aí que saiamos todos satisfeitos, né? Acho que esse é o desejo, porque teremos conseguido alcançar uma melhoria, né? Acho que isso que é importante, tá bom? Um grande abraço a todos, né, e até breve. Obrigada, gente. Tchau. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado.